Política e religião podem se misturar? Poder pode. Dever não deve. O que é a religião? A religião são ideias e conceitos que servem para determinadas pessoas, mas não abarca todos os seres humanos na face da terra. Se a sua religião tem base no amor incondicional, aí sim, ótimo que ela seja a base para você exercer política. Se não for, não coloque ela no meio da política. Se você não for abraçar todos os irmãozinhos com amor que Jesus de Nazaré nos ensinou a ter para com os irmãos, você não deve citar a sua fé no meio do que é político, porque isso causa divisão. E chega de divisão. Jesus já veio dividir. Jesus, o Nazareno, já veio fazer essa divisão do que é bom, do que é ruim. Na época dele, a justiça era feita pelos religiosos. E os religiosos na época dele, não sei se você sabe, o condenou e o matou na cruz. Então, se a sua religião faz isso no meio da política, você está prestes a cometer o que os fariseus cometeram contra Jesus. Porque às vezes você está vendo algo que é mal aos seus olhos, só que não é mal aos olhos do outro. Não estou falando de coisas que são absurdamente erradas. Por exemplo, um ladrão, ele não é uma vítima da sociedade. Ele não é uma pessoa que, ai, tadinho, tem que passar a mãozinha na cabeça dele, tem que ter um celularzinho reserva para dar para ele, caso ele venha te roubar. Não, tá errado. Isso é os valores sendo corrompidos. Um roubo, seja de um pão, seja de uma moeda, é roubo, tá errado. Quando a sua religião te ajuda a ser uma pessoa melhor, você pode usar os conceitos que você usa na sua vida para fazer uma boa política. Caso contrário, você não vai entrar na política ditando o que é certo e o que é errado. Você não vai entrar na política falando que o seu Deus está certo e que é Deus acima de tudo. Qual Deus que está acima de tudo? Você sabe qual é o Deus que está acima de tudo? Não, é o Deus que está lá na Bíblia. O Deus Javé. Irmão, faz isso não. Faz isso não, que você não sabe da missa um terço. Não sabe da missa um terço. Você está precisando estudar um pouquinho mais da sua religião. Quando a política, ela tá para melhorar a vida das pessoas, é uma boa política. Quando a política tá lá pensando em todas as pessoas, sem fazer distinção, ela é uma boa política. Agora, quando a política tá para favorecer um lado em detrimento do outro, é uma péssima política. É a política que a gente tem visto hoje em funcionamento aqui no Brasil. E não está sendo bom para todo mundo. Na verdade, na maior parte das pessoas, está fazendo mal. Em alguns pontos ela está sendo boa. Não estou falando que o presidente atual está errando em todas as partes. Só que tem partes que ele está fazendo que está errado. E às vezes eu vejo ele como uma marionete. Parece que tem alguém puxando as cordinhas ali dele, sabe? Que está em cima dele, manipulando. O que é essa força que controla ele, eu não sei dizer. Porque eu nunca estive na presença desse ser humano. Sou tentado a acreditar que... Bom, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas tenhamos consciência de que nenhum dos dois lados é 100% ruim ou 100% bom. Somos todos seres humanos. Ninguém aqui é santo. Então tudo pode acontecer. Absolutamente tudo pode acontecer. Se você se acha uma pessoa santa, parabéns, depois você me ensina a ser santo. Só que eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas falhas e eu luto contra elas diariamente. Só que eu vejo em alguns políticos que, na verdade, eles já sucumbiram às suas fraquezas há muito tempo. E isso prejudica toda a conjuntura do sistema. E nós somos parte
desse sistema. Nós, o povo, somos parte desse sistema. Toda vez que você compra uma bala na mercearia, você está sendo parte do sistema. Porque nessa bala, não é só o preço da bala, não é só o preço da matéria-prima, não é o preço da embalagem. É também o imposto que paga esses bonitos que estão lá fazendo a nossa lei de cada dia. Fazendo e executando. E às vezes eles manipulam a lei para executar da forma que eles querem. E isso é errado. Isso é muito errado. Ou a lei funciona ou a lei não funciona. E eu vi lá no passado uma manipulação que foi feita em todo o sistema para que determinado político não entrasse na jogada. Se essa manipulação deu certo, eu não sei dizer. Mas fato é que ele não esteve presente naquela eleição e veio um outro cidadão no lugar dele. E esse outro cidadão provavelmente não fez conforme o titereiro que fica manipulando os bonequinhos ali, e ele foi tirado da jogada de novo. Aí por isso que faz tanto sentido na minha cabeça que talvez lá o primeiro político lá, talvez ele tenha sido tirado da jogada e realmente aquela coisa que falam que é paranoia da cabeça das pessoas, pode ser que seja real. Pode ser que ele realmente tenha sido substituído. Se isso já aconteceu na história da humanidade, eu não sei dizer. Mas na ficção isso acontece com bastante frequência. E se a ficção dá para ser colocada em prática, então, né, a gente precisa ficar de olhos bem abertos. Eu nem sei porque eu tô desbravando essa seara. Eu nem tô com as energias tão, sabe, preparadas a lidar com esse tipo de assunto. No entanto, essa coisa já tá me incomodando já faz tempo e eu preciso falar aqui. Eu preciso colocar essas palavras pra fora. Pode ser que eu atraia um monte de louquinhos aqui. Tá tudo bem, eu também sou louco. Mas eu atraio um monte de louquinhos que vão ficar cada vez mais paranoicos. Mas eu não quero essa paranoia. Não é essa paranoia que me agrada. Eu já tive momentos de paranoia e é péssimo. Você não precisa ficar com medo de tudo. Quem te guarda não dorme. Quem nos guarda não dorme. Esse mundo aqui tem salvação. E nós somos a salvação desse mundo. Nós podemos agir como os salvadores dessa terra. Mas não é o seu cargo, não é o meu cargo ser o salvador dessa terra. O que a gente pode fazer para melhorar é expor algumas coisinhas que a gente está vendo de errado. E a internet, ela surgiu, o YouTube surgiu justamente para isso. Ele deu voz para um monte de gente. E tem muita gente piradinha da cabeça colocando a voz aí nesse mundo. E você, que é uma pessoa lúcida, não tá falando nada. E o mundo continua essa coisa dolorosa de ser enfrentada por conta das pessoas que estão em cima do muro. E eu até há pouco tempo atrás eu estava em cima do muro também. Até que eu escolhi o lado, e o meu lado é o bem de todas as criaturas. É o bem nosso, dos seres humanos, bem dos animaizinhos, o bem do meio ambiente, do ecossistema, do mundo em geral. A mamãe terra, sabe? Todos nós mamamos nessas tetas da mamãe terra. Só que a gente não tá cuidando da mamãe. A mamãe tá adoecendo, cada vez mais doente. E parte dessa culpa, responsabilidade, não vamos falar de culpa, mas parte dessa responsabilidade são as políticas. É o sistema capitalista que preza sempre o lucro em detrimento de todas as outras coisas. E o lucro, acima de todas as coisas, é diabólico. Envenena todas as coisas, envenena rios, envenena a terra, envenena o ar, envenena o nosso coração. E no final das contas, essa matemática fecha no vermelho, fecha em negativo. E todos nós vamos colher os maus frutos dessas decisões equivocadas. Então, vamos começar pela política. Não tô falando pra você, vire vegano amanhã, pare de andar de carro com combustível fóssil amanhã. Não, é um processo. A gente tem que ser mais ecológico na nossa própria vida.
tem algumas políticas aí que falam umas coisas absurdas, do tipo, você tem que ter 4 refeições ao dia. Não é necessário 4 refeições ao dia. Eu sei que eu tô divagando e acabei divagando muito, mas eu ainda tô aprendendo a lidar com essas vozes da minha cabeça, com essas vozes que falam de política, que é um assunto que por muito tempo pra mim foi desagradável de lidar. Mas estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode, e quando eu tiver um tempo mais tranquilo, eu vou montar um roteiro mais legal pra gente falar exatamente de um assunto e não ficar fugindo tanto da coisa. Mas enfim, eu espero que esses vídeos conversem com as pessoas que precisam conversar sobre esse assunto, porque a eleição tá chegando, gente. É um momento decisivo, porque a gente não aguenta mais, o povo brasileiro não aguenta mais. A gente tá tendo cada vez mais que trabalhar e mal conseguimos ter o nosso sustento, quem dirá sustentar os bonitos que estão lá em cima, sugando a nossa alma. Às vezes eu olho pra eles, eu vejo vampiros, sabe, drenando a energia do povo, e tá todo mundo acabado, olheira profunda, o corpo tá até atrofiando, tá fraco, tá, sabe, e a gente tá fugindo desse trabalho porque tá ruim, tá péssimo. A gente trabalha por nós e pelos folgados, pelos vagabundos. Esses são os vagabundos. Eles não querem trabalhar, eles querem ser sustentados por aqueles que trabalham. E isso é péssimo, é horrível para toda a conjuntura do sistema. Vivemos em uma sociedade, então todo mundo tem que contribuir para o sistema. Só que alguns são sanguessugas nesse sistema, e a gente tem que ficar de olho em quem é esses sanguessugas e não permitir que eles continuem lá drenando a força vital do povo. O povo brasileiro é abençoado, a terra brasileira é abençoada. Nós temos um ecossistema próspero, muito próspero, e a gente se vende por migalha. Por que a gente continua se vendendo por migalha? Enfim, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha valido o seu like, e compartilhe com o amiguinho. Talvez ele tá precisando de uma conversa dessa, pra parar de ser um tapado em relação à política e tá levando candidato A ou candidato B como se fosse time de futebol. Não é time de futebol. A Copa acabou. Agora é a hora da gente começar a falar sério. E sério como seres humanos maduros, como adultos, já conscientes da vida e como ela funciona, tá? Fez falta muito na escola aulas de cidadania, e hoje já não temos mais aula de cidadania, então esquecemos como é ser um cidadão. Enfim, espero que eu não tenha sido muito duro nas minhas palavras, mas se fui, enfim, eu peço que me perdoem. Eu tô ainda trabalhando em como lidar com algumas emoções que esse assunto me desperta. E se inscreve no canal pra gente continuar esse diálogo nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.